Amém, queridos? Graça e paz, amém? Só quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Que domingo maravilhoso, né? Creio que grande parte teve a oportunidade de estar com filhos, mães, né? Essa semana eu vi uma foto muito engraçada, né? Um filho dizendo assim: eu estou com um presente da minha mãe separado. Era uma cesta grande, uma galinha viva e um montão de tempero. Era o presente para a mãe, né? A mãe ia ter que matar o frango e ainda ia fazer, né? Misericórdia. Eu sei que aqui ninguém fez isso com a mãe, né? De ir lá para a casa da mãe para a mãe fazer um frango para ele, né? Você que foi lá, assou uma carne, né? Foi um domingo especial para a mãe, né? Algumas mães falam assim: meu Deus, tá chegando o dia das mães, elas ficam até com medo, né? Vai todos os filhos para a casa dela, ela tem que cozinhar para todo mundo, os abençoados nem a louça não lavam, né? Mas eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, né? Um dia especial para elas. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você, se possível, você orar mais uma vez. E peço em especial que você ore pela minha voz e que o Senhor nos conduza e nos direcione essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, meu Deus, por sua bondade, graça e misericórdia. Meu Deus, que nessa noite não estejamos conectados demais com aquilo que está ao nosso redor, ou com aquilo que muitas vezes tenta minar a nossa fé, mas que estejamos conectados, centrados, intencionados, meu Deus, Pai, a prestar ao Senhor o culto ao qual o Senhor é digno de receber. Sabemos que somos incapazes, meu Deus, de produzir algo agradável ao Senhor, mas sabemos que por meio de Jesus Cristo, Senhor, somos aceitos. Por meio de Cristo, meu Deus, Pai, a paz com Deus. Por meio de Cristo, podemos agora acessar a sala do trono. Por meio de Cristo, tudo aquilo que é necessário para que o homem possa andar com Deus, existe. Então que Cristo, meu Deus, Pai, tome todo lugar nessa hora. Ocupe, meu Deus, Pai, a primazia da nossa vida. Ocupe o centro do nosso coração e da nossa mente, para que não venhamos perder nada daquilo que temos a receber da Tua parte, e que não venhamos negligenciar tudo aquilo que devemos entregar ao Senhor. E o Senhor exige tudo de nós. Nos guie, nos conduza por Sua palavra, para que saiamos deste lugar convictos de que nos encontramos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que orou, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Senti aqui a oração. Brincadeira. Queridos, queremos agradecer, né? Cumprimentar você que nos visita hoje. Sabemos que muitos hoje foram para muitos lugares, viajaram ou estão recebendo parentes em casa. Talvez as mães, né, estão aí visitando seus filhos. Que bom que você está aqui. Hoje eu pude cumprimentar algumas mães que estão aqui, né, visitando seus filhos. Que bom que vocês que nos visitam, vocês que são família daqueles que são membros e que fazem parte da família, estão aqui. Queremos também agradecer aos irmãos. Há alguns dias atrás, nós fomos desafiados a contribuir com um projeto do bombeiro. Quem estava aqui naquele culto? Amém? Desafiamos a igreja, muitos irmãos, né, se propuseram em estar abençoando com suas ofertas para que o projeto do bombeiro desse o pontapé inicial, e nós já iniciamos. Eu creio que você já deve ter visto ali fora, já tem uns canos vermelhos passando ali. Aqui no corredor também já estão passando os canos do bombeiro. Daqui uns dias terá uma estrutura aqui dentro também, né? Ali em cima haverão mecanismos para que nunca serão usados. Nunca serão usados. Nós vamos gastar um dinheiro doido com esse equipamento, mas nós nunca vamos usar, só para treinamento, em nome de Jesus. E no dia que a gente quiser lavar a igreja bem rápido, né, nós vamos ligar as mangueiras aí, né?
mas nós nunca vamos usar. Mas, como diz a sabedoria, né? Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Amém? Então queremos agradecer à igreja, você que deu o seu nome para ofertar e ainda não ofertou, arrocha, né? E você que não deu o seu nome, arrocha também para dar o seu nome. Eu quero contribuir, é um valor bem alto, é um orçamento bem alto. Então a gente já compramos algumas coisas, mas como sempre estamos precisando, porque sempre é muito caro. Amém? Só quem tem Jesus, diga amém. Eita, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo à igreja da Galácia. Gálatas, capítulo 1. Semana passada o apóstolo Ronaldo trouxe uma mensagem e ele iniciou aquilo que ele mesmo disse que gastaria pelo menos 10 ministrações para falar acerca do livro de Gálatas. Então, nós estaremos dando sequência à mensagem. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta a uma igreja e também é o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. E aqui Paulo está escrevendo a essa igreja que ele mesmo afundou, ele mesmo foi às cidades da Antioquia, né, entre outras cidades da região da Galácia, e ali uma igreja é levantada. Ali homens se entregam a Jesus, pastores são levantados, porque esse era o meio que os apóstolos estabeleciam a igreja. Um povo que reconhecia Jesus, um povo que entregava a sua vida, era batizado, se reuniam na casa dos irmãos, partiam o pão e permaneciam ou prevaleciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão de casa em casa e no partir do pão. Assim como vemos Atos dos Apóstolos, a partir dali a igreja tem um modelo. A mensagem do Senhor, o evangelho do Senhor sendo anunciado e vidas sendo transformadas. O apóstolo pregou do verso 1 até o verso 5 e nós iremos iniciar do 6 ao 10. Amém? Quem achou Gálatas capítulo 1, diga amém. Eu quero ler na versão King James, Gálatas capítulo 1, verso 6. Vamos lá. Estou chocado. Né? Hoje em dia essa palavra chocado, né? Mas vamos lá. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquilo que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Verso 7. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Verso 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Verso 9. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Verso 10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Amém. Um texto pesado. Um texto pesado. Nós vemos ali, semana passada, Paulo defende o seu apostolado, defende quem ele é em Deus, defende a sua posição como pastor, como alguém que está contribuindo para a igreja daquele local, alguém ordenado por Deus. E diferente daquilo que vemos em demais cartas, Paulo começa essa carta de forma tensa.
E o primeiro versículo que nós lemos, algumas versões vai dizer assim: admiro-me. E eu peguei algumas outras variações, segundo algumas outras versões da Bíblia. Nós vemos aí, a King James diz chocado. Estamos vendo o estado do apóstolo, daquele que estabeleceu aquela igreja, como ele estava. Primeiro, nós vemos na King James chocado. Na versão Almeida Corrigida Fiel, ele se declara maravilhado. Na Nova Almeida Atualizada, ele diz surpreso. E na NVI, admirado. Estou admirado. E na NVT também, ele se diz admirado. Quando nós olhamos para essa palavra, e eu procurei entender o que o pregador, o que o apóstolo aqui, aquele que escreve a carta à igreja, o que ele realmente estava dizendo. E ao olhar a raiz, a etimologia da palavra admirado, no grego, que é a língua usada no Novo Testamento, diz, essa palavra em grega é taumazo. Taumazo é o nome dessa característica ao qual Paulo se enquadra, que é uma reação de algo, diante de algo extraordinário. Quando alguém tem uma visão de um prodígio, uma maravilha, ou algo que causa espanto. É também quando alguém admira uma paisagem, é quando alguém olha para uma obra de arte e fica ali extasiado, olhando aquilo, admirado, assombrado. Paulo está dizendo assim: olha, muito me espanta a maneira e a velocidade ao qual vocês estão saindo da verdade do evangelho ao qual vocês foram apresentados, para ir em direção a um evangelho falso. Estou admirado de vocês terem ouvido tudo o que vocês ouviram, mas agora estão se voltando contra tudo aquilo que vocês já sabem. Comumente Paulo inicia as cartas, como Colossenses, 1 Coríntios, a carta aos Filipenses. Paulo sempre se apresenta: olha, saúdo a igreja, eu e os irmãos que estão comigo, eu e aqueles que se reúnem em algum local ao qual ele está ali. Até mesmo uma carta que ele lança de dentro da prisão, no momento de angústia, ele primeiramente se apresenta e louva a Deus, com atos de gratidão a Deus. Paulo diz: olha, me alegro muito com a igreja que se reúne na cidade tal, saúdo a igreja que se reúne na casa do irmão fulano de tal, da irmã fulano de tal. Me alegro muito com essa igreja que tem avançado, que tem crescido, louva a Deus. Primeiro Paulo geralmente assopra e depois ele morde, né? Primeiro ele se alegra com a igreja, primeiro ele celebra a Deus. Diferente de Gálatas. De Gálatas, ele já chega num tom diferente. Paulo, como acabamos de ler, ele está abismado. Paulo está assim, horrorizado. O que aconteceu com vocês? Para onde vocês foram? O que está acontecendo com vocês? E ele vem aqui dizendo assim: olha, existe algo no meio de vocês, e vocês estão se alimentando, que estão levando vocês para distante de Deus. Os fariseus, como nós vimos na semana passada, o que eles estavam fazendo? Eles se direcionaram à igreja, aos cristãos. Eles colocaram no meio dos cristãos o que? A judaização dos cristãos. Necessário agora é a circuncisão para que vocês sejam salvos. Olhem agora para a lei. É necessário que vocês cumpram a lei, porque a cruz não é suficiente. Em outras palavras, o serviço que Cristo prestou na cruz não é suficiente. É necessário que vocês agora se lancem em práticas da lei. É necessário agora que o homem de Deus agora analise os mandamentos do Senhor e se enquadre para que seja salvo.
E talvez você possa estar perguntando, tá, e aí, qual é o problema? A lei não é boa? Não ia entrar nessa parte. Mas você pode estar se perguntando, qual é o problema, pastor, de eu cumprir a lei para ser salvo? A lei é incumprível para qualquer homem. Tente cumprir a lei e fracasse miseravelmente no primeiro dia. No primeiro dia você irá fracassar. Cumpra a lei, tente cumprir. Tente de alguma forma merecer salvação. Tente de alguma forma preencher o requisito. Qualquer homem que o tentar estará dizendo que não precisa de um salvador. Afinal, a salvação são para homens miseráveis, que não são capazes de cumprir o padrão exigido de Deus. O padrão legal de Deus é impossível para os homens. Por isso, todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós pecamos. Não há um entre nós que faça o bem, não há um que clame aos céus, não há um que se lembre de Deus. Todos fracassamos miseravelmente. Mas agora está sendo colocado diante da igreja que conhece o Evangelho. Não é uma igreja inocente, não é uma igreja nécia, não é uma igreja que não tem um conhecimento, neófita na fé. É uma igreja que Paulo está dizendo, vocês conhecem a verdade, mas estão escolhendo o engano. E aqui então nós vemos Cristo não sendo mais suficiente. E este é o outro evangelho. O outro evangelho é o outro lado. E uma mensagem que ela é pertinente ao nosso tempo. Quem concorda comigo que essa igreja está equivocada ao não olhar para o evangelho real? A não olhar, tem alguém que discorda da visão de Paulo aqui? Alguém que diz, não, Paulo se excedeu, Paulo não compreendeu que a igreja estava avançando, o evangelho foi um primeiro passo, agora eles estão indo para um outro passo, aonde o homem agora já conheceu Jesus e agora ele tem a liberdade para viver coisas maiores do que o evangelho. O evangelho é a pré-escola do homem de Deus, o evangelho é a iniciação, e daqui para frente o homem de Deus ele tem que viver coisas maiores. Se ainda houver isso no nosso coração, em nada estamos distantes desse sermão, dessa puxada de orelha que Paulo está dando à igreja. Mas entenda comigo, aonde nós fomos parar, ao olhar para essa igreja, no que nós somos diferentes, olhando para um contexto mais amplo do que a igreja Nova Aliança. Olhemos para o evangelho do nosso tempo, e se Paulo pudesse escrever uma carta a nós, será que ela não se pareceria com esta? Carta de Paulo aos brasileiros. Que carta seria essa, né? Brasil, né? Sei lá, brasileiros. Que evangelho esquisito é esse? Que evangelho louco é esse que vocês estão vivendo? E para que não fique um ar de presunção da minha parte, que eu estou trazendo um monte de coisa, um monte de acusações, eu vou usar frases de um grande pregador em alguns pontos, e depois eu falo quem foi que falou. Mas hoje, ao olhar a igreja, o evangelho num contexto geral, o evangelho se tornou momentos, ou as pregações se tornaram palavras e momentos motivacionais. São cultos e mensagens cheias de dopamina. Se a mensagem não for dopaminérgica, não valeu. Queremos sair do culto emocionados, abalados. Mas pergunta para ele, o que foi que o pastor pregou? Rapaz, não sei não, mas foi bom demais. Rapaz, aquele pastor é poderoso. Rapaz, que palavrão. E o que ele falou? Rapaz, não sei não, mas foi bom demais. E esse grande pregador diz assim:
Os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Eu sei que alguns já vão saber quem é o cara que eu estou falando, já estão sabendo. Os cristãos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Acabou a emoção, acabou o cristão. Cadê a motivação, pastor? Pastor, bota aí uma energia aí, pastor, na pregação, porque eu estou com sono. Eu não gosto da mensagem desse pastor porque ele fala muito calminho. E o que tem entrado no nosso coração é aquilo que realmente a gente deseja. O que desejamos? Eu quero ser motivado. Pastor, então quer dizer que Deus não pode falar com as minhas emoções? Pode. Alguém afetado pelo Evangelho, alguém que é altamente apaixonado por Jesus, quando o seu coração é entregue a Ele, com certeza, de alguma forma, Deus pode sim tocar no seu emocional, mas nunca começará por aí. Deus não quer suas emoções sem antes ter o seu coração. Deus não quer a nossa alegria, nosso sorriso, nosso bater palma, nossa histeria, sem antes ter tomado o nosso coração. E eu falo isso com muito temor, porque eu não sei o que acontece primeiro. Eu não sei se antes a gente é cativado por Deus e depois a gente entrega o coração, ou se Ele toma o nosso coração e depois a gente se apaixona por Ele. Isso aí, se nem os grandes conseguem explicar isso, quanto mais o menorzinho daqui. Apesar de que o apóstolo essa semana trouxe um versículo que está mexendo com o meu coração, 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Vocês o amam, mas nunca viram. Nunca viram. Depois você lê lá na sua casa, 1 Pedro 1,8. Vocês o amam, mas nunca o viram. Amamos um Deus desconhecido, então começa a acreditar que primeiro eu amo, depois eu conheço. Quem está entendendo, diga amém. Se não está entendendo, me desculpa, é porque a gente viaja na loucura. O Evangelho é uma loucura, oh meu Deus, misericórdia, Jesus. Esse outro evangelho também, ele vai trazer uma roupagem de um evangelho inofensivo. É um evangelho ursinho carinhoso. Lembra daquele desenho? Os mais antigos vão lembrar, Capitão Planeta. Vocês lembram? Quem lembra do Capitão Planeta? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, lembra? E aí tinha o quê? Tinha terra, fogo, água. Rapaz, tinha o cara por último. Aí ele falava assim, coração. Ah, que vergonha, velho. Primeiro veio terra, fogo, água, vento. Aí coração, puxa, o coração. É o evangelho nosso. É o coração, tipo, é fogo e tal. E coração. Jesus é o amor. Ah, que isso? Inferno? Não, superamos já isso. Né? Assinado Satanás. Vamos lá. O que esse pregador diz? A pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar. E ainda assim ser feliz. Eu vou repetir. A pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. É um sinal visível de que Deus o abandonou. Ô, meu irmão. Pastor, mas eu ainda peco. Se não me engano, Agostinho de Hipona diz que o homem ferido por Cristo, ele nunca mais pecará em paz. O homem afetado por Jesus, ele nunca mais peca em paz. Eu vou errar. Eu peco, eu sou um pecador. Eu preciso de Jesus, eu peco, mas eu não tenho paz. Eu estava no carro hoje com a Vanessa e eu comecei a chorar no carro e eu falei assim, na verdade ela perguntou, meu bem, você está chorando? Aí eu me lembrei, há uma angústia no coração do homem de Deus. É uma angústia por ele não ser igual ao seu Senhor. Há uma angústia.
Porque às vezes a gente poderia ser tão melhor e não conseguimos, porque nós poderíamos fazer tanto por outros e não fazemos, porque nós poderíamos parecer mais com Jesus e não parecemos. E o pecado que tenazmente nos assedia, aquilo é uma espada dentro do coração do homem de Deus. Agora, como esse pregador falou, a tragédia na vida do homem é quando ele peca e ainda assim ele vive feliz e em paz. Acostumamos com o pecado. O pecado já é alegria. Uau! Fiz o mal e estou bem pra caramba. Uau! Satisfeito. Eu precisava dar uma... Estou até melhor agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A destruição se tornou agora um motivo de alegria. O evangelho inofensivo faz isso com os homens. O outro evangelho também é um evangelho inexistente. Temos muitas coisas, mas não temos o evangelho. E esse mesmo pregador diz assim que um dia será necessário usar um microscópio para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões. Um dia será necessário o uso de um microscópio para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões. Temos tudo em cultos. Esses dias, não sei se você viu, colocaram uma pessoa aqui numa bicicleta ergométrica. Aqui não, né? Misericórdia. Num outro lugar aí, sei lá onde que era aquilo. Botaram uma bicicleta ergométrica e lá, vamos, cada um você, vamos lá incentivar ele, vamos dizer para ele, vamos. E vocês vão ver que ele vai superar, porque o limite dele é tal. Mas quando você levanta a sua voz e começa a dizer, ele começa a acreditar nele mesmo, e ele vai superar os seus limites. E a gente não, né? E aquele povo saiu daquele culto assim, com certeza, vitaminado, dopaminado, dizendo uau, né? Lembrei até do Michael Jackson aqui agora, né? A galera saiu de lá feliz. Uau, que bom fazer parte dessa igreja. Uau, que legal, que pastor fenomenal. Como esse cara teve essa revelação do céu de colocar uma bicicleta ergométrica e a gente ficar ali batendo palma e aplaudindo. Uau, que legal. Quero fazer parte dessa comunidade dos legais também. Uma vez o pastor Ribinho aqui deu exemplo. Hoje em dia os pregadores, eles são como médicos de um hospital, de um pronto-socorro, aonde chega alguém extremamente ferida, à beira da morte. E aquele médico recepciona aquele paciente à beira da morte, mas ele repara algo naquele paciente. Ele repara que aquele homem está com suas unhas sujas. E aquele médico sai dali, ele pega os instrumentos e começa a limpar as unhas daquele paciente. É uma realidade que aqueles homens estão com as unhas, aquele homem está com a unha suja, é uma realidade. Mas aquilo não é a urgência da vida daquele homem. Aquele cuidado não é o cuidado que ele precisa. E nós estamos em uma situação de emergência. O evangelho, que é a boa nova de Cristo, vem revelar: os homens estão em pecado, os homens estão distantes de Deus, e a ira de Deus permanece sobre esses mesmos homens. Estes homens estão destinados a provar a ira eterna de Deus, no lugar aonde se chama de inferno. Que os homens se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, confessem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que eles possam viver a eternidade com Deus. Essa é a urgência, essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Mas estamos contentes e satisfeitos com uma pessoa numa bicicleta ergométrica em cima de um altar. Mas eu falei isso da parte de cá. Agora eu quero falar da parte de lá. O outro evangelho é uma religião sem transformação.
Homens que professam ser cristãos, mas são indiferentes ao sofrimento do próximo, pois não sabem o que é amar o próximo. São falsos cristãos. Eu quero contar um testemunho, e por isso que a minha voz hoje não está muito legal. Hoje na madrugada eu estava vindo para a oração, e aí no caminho para cá, eu de relance eu olhei uma cena. No relance eu vi uma pessoa no chão e outra pessoa por cima ali, num ato violento. Eu passei de relance, eu olhei assim, não consegui entender o que era. Fui lá na frente, fiz a rotatória e voltei. Aí eu voltei, passei já do outro lado do canteiro, baixei o vidro e passei devagar olhando. Vi um carro que estava vindo assim devagar, eu falei, esse cara vai parar, eu vou também. Imaginei que os caras estavam violentando uma mulher. Falei, vamos chegar lá, não tenho muita estrutura, mas de dois a gente fica até corajoso. Aí eu olhei assim, eu vi que a situação não era bem aquilo que eu tinha entendido, parece que o pessoal estava ali numa luta, mas não era uma luta ali. Eu falei, rapaz, vou dar uma volta de novo. Fui lá, dei a volta, já passei agora do lado deles, devagarzinho, já baixei os vidros tudo, passei assim olhando, vi uma menina no celular, vi que eram 2 mulheres e 2 homens, ela no celular, e aí eu parei um pouco mais à frente o carro, desci, né, fui lá, vi que ela estava ligando para uma emergência. Então eu entendi, opa, essa que está aí no chão sendo segurada está passando mal. Então eu cheguei, na hora que eu cheguei já por perto, ela falou assim, graças a Deus chegou aqui um filho de Deus para ajudar a gente aqui. E aí eu cheguei, a situação era o quê? Tinha uma moça deitada, sendo segurada por uma que segurava suas pernas, outra segurava o seu tronco e outra tentava segurar as mãos e a cabeça ao mesmo tempo. E ela mordia os outros, mordia ela mesma. E a outra falou assim para mim, ela está tendo uma crise de ansiedade. E eu cheguei, olhei. Antes de descer do carro, eu já falei, está endemoniada. E eu sei, às vezes você pensa assim, mas você é pastor, que bom que o senhor estava lá, né? É bom que não era você, né? Podia ser a você. Eu vou orar para Deus colocar um endemoniado na tua vida. Eu cheguei, e eu falei assim, rapaz, nada de ansiedade. Se fosse ansiedade, eu fazia igual a Bispa Gracia, eu ia dar uma beliscada no bucho dela. Ai, oh, viu? Não era isso. Queridos, a cena era a seguinte, aquela menina que estava nas pernas, ela era esfolada no chão. Ela falou assim, nós estamos aqui há quase 1 hora, lutando. O cara que estava segurando ela, moço, era um cara grande. Vou falar, era um negão grandão. Ele falava assim, cara, eu não sei como essa mulher tem tanta força. As veias dos meus braços, eu acho que elas estouraram todas. Ele se tremia, ele estava todo sujo já de ter rolado com ela. E o outro que estava com ela também era aqueles caras tipo capataz de fazenda, agarrado nessa mulher, agarrado. E estava todo arrebentado. Era peia. E eu cheguei ali, falei, porque a gente fica assim, eu vou expulsar o Satanás aqui, e ela não vai para a igreja. A primeira coisa que eu falei assim, vou gastar minha oração, não. Só pensei, gente. Só pensei. E aí eu falei, eu vou ajudar vocês. E aí eu falei, eu não vou segurar. Falei, Senhor, em nome de Jesus. Orei ali. Aquela oração assim, meio acanhada, no meio do povo ali, né? Assim, orei ali e tal, e ela quietou, silenciou. Conversei com eles, falei, e aí, vocês querem fazer o quê? A gente mora lá para 75 ali e tal. Falei, vou levar vocês então. Vamos botar ela no carro? Ela lá, apagada. Botei ela dentro do carro com esse pessoal, catei nela aqui, entrei para dentro do carro, passei do outro lado aqui, e colocamos para dentro aquela. Botei os 2 atrás, falei, não, os 2 ficam atrás. A mulher vai na frente aqui, vocês ficam aí, que qualquer coisa vocês seguram ela aí. Liguei o carro e saí pela Teutônio segurado. Meu irmão, foi aí que o negócio ficou feio. Ó, eu vou falar para vocês uma coisa. Tinha uns bons anos que eu não via um Satanás daquele.
Rapaz, essa mulher deu um estouro nesse carro. Eu não sei se foi o carro ou se foi eu que tremi. Rapaz, a voz mudou, a mancha. Rapaz, foi feio, meu irmão. Dentro de um carro. Rapaz, esse negão que segurava essa menina, ela batia as pernas, que ele parecia um boneco. Pá, 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 dentro do carro. Ele falava assim, ela vai me matar, ela vai me matar. E ela começou a morder esses caras lá dentro, meu irmão. Aí a outra que estava na frente falou assim, volta para a UPA. Volta para a UPA, nós vamos, lá eles dão uma sedação para ela. E eu no meu coração, que sedação, minha irmã. Ela vai dar um pau em todo mundo lá. Mas eu voltei. Estando lá, e eu arrochado. No meu coração, falei, vou chegar lá na UPA. Vou dar um cavalo de pau, abrir a porta e vou me embora. Já fiz, foi muito. Cheguei na Praça de Girassóis, parei o carro e falei, Senhor, é agora. Isso aqui é espiritual, isso aqui não vai resolver com nada de UPA não. Desci do carro, parei lá no meio. Fui para trás, abri a porta. Eu falei assim, agora o pau vai cantar aqui agora, meu irmão. Aí eu fiz oração de crente sério. Eu fui na séria mesmo. Do sangue ao Salmo 91 e pau e cantigo, corinho de fogo. E orei, meu irmão, eu orava. Mas ali, eu já não estava mais muito preocupado com nada, assim, eu só queria libertar, porque era uma menina nova, era um pessoal novo. O pessoal que estava com ela estava bêbado, tinha bebido, mas eles já tinham suado tanto que eles estavam bonzinhos. Eles dentro do carro falavam assim, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Eu orando, eles ficavam assim, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. E aí um falou assim, gente, alguém sabe aí o Salmo 82? Ele só chutou um salmo lá, o Salmo 82. Nessa hora, os caras estavam entregando a vida para Jesus também. E o demônio falava assim, eu vou matar ela porque ela é fraca. E eles falavam assim, mas os parceiros dela é forte. Ah, vocês riem, né? Vocês riem que vocês não estavam lá. Gente, e ele falava assim, eu vou matar ela. Satanás mesmo assim, rebentando, eu vou matar ela. Estou falando comicamente, mas era feio. Certo que orei com ela ali, aí já mandei baixar a mão, fechar, calar a boca e tudo mais, e já foi calando, e sai em nome de Jesus, e pau, saiu, ela voltou, começou a chorar, e ela chamava pelo namorado dela, ela falou assim, eu estou toda doída, minha cabeça está doendo tanto, mas imagina 1 hora de luta no chão, 1 hora, cadê a galera do jiu-jitsu aí? 1 hora de rola no chão, meu irmão, com dor, negão bruto. Meu irmão, essa menina chorava, ela chorava, mas sabe o que me veio na minha cabeça? Ontem saiu a foto dessa programação que teve aí. Uma fila gigantesca para assistir um show. Quantos hoje talvez não estão possessos, mas oprimidos? Quantos estão na nossa cidade hoje, sabe, atormentados por demônios? Quantos estão talvez precisando que alguém possa ir lá expulsar os seus demônios, falar do evangelho para eles? Quantos foram os que passaram naquela rua, viram a mesma situação que eu vi? Não estou falando que eu fui lá, bonzão, não. Eu acabei de falar, minha vontade era só de passar e ir embora. Mas eu vou dizer para você uma coisa, o homem de Deus, se ele não tiver compaixão, não fui ali para mostrar meu poder Thundercat lá de espantar o demônio, não. Até porque a primeira coisa que o diabo falou, olhou para mim e falou assim, você é fraco. Tapa na orelha dele, fraco o quê, rapaz? Minha academia não está muito em dia não, mas está paga. Eu falei assim, não é do meu nome não, é em nome de Jesus que você vai sair daí agora. Não foi ele para me mostrar, mas e a compaixão? E se aquela mulher estivesse sendo estuprada ali, que ninguém parou? Ninguém fez nada. Quando eu estava orando lá na Praça de Girassóis, quantos estavam passando correndo ali, fazendo os seus exercícios? E ela gritava dentro desse carro, não teve um que encostou para falar, ei, cara, o que é que está acontecendo aí? Ninguém perguntou. Ninguém se achegou ali, e eu duvido que na capital mais evangelizada do Brasil, um daqueles caras não era crente. E se fosse você passando na hora? O que você ia fazer?
Porque a gente imagina que revelamos o Evangelho pelo muito explicar dos enigmas de Deus. E uma coisa que ouvimos essa semana: muitas vezes nós sabemos muito, sabemos mais do que amamos, sabemos muito mais sobre Deus do que o amamos. Sabemos teorias da teologia, sabemos muita coisa sobre Deus, mas não amamos. Como o pastor Ricardo falou uma vez, uma coisa é uma grande pregação, uma grande mensagem, outra coisa é um grande amor. Um grande amor. Se você é tomado pelo amor de Deus, esse amor está produzindo o que na sua vida? Porque, como disse esse pregador, homens que professam ser cristãos, mas são indiferentes com o sofrimento do próximo, pelo fato de não saberem o que é amar o próximo, são falsos cristãos. Se fosse você nessa hora, o que você faria? Talvez essa é uma atitude extrema. Talvez um bonzinho do nosso meio ia parar. Mas realmente estamos importando com pessoas ou não? E este mesmo outro evangelho, que não produziu salvação, não produziu transformação, é um evangelho também de conveniência. E aqui eu quero encerrar. O evangelho de conveniência. Esse pregador diz o seguinte: evitai um evangelho açucarado. Assim como evitai um açúcar amaciado pelo chumbo, procurai o evangelho que rasga, rompe, corta e fere, entalha e até mesmo mata, pois esse é o evangelho que também vivifica. Estamos procurando um evangelho que traga o nosso melhor, minha melhor visão. O evangelho vai te ferir, vai te rasgar, vai te entalhar, vai te matar, mas esse mesmo evangelho vai te vivificar. É este evangelho que te leva para perto de Deus, é este evangelho que faz paz entre Deus e os homens, é este evangelho que faz você olhar para o outro, e não apenas olhar, mas estender. É você colocar alguém dentro da sua casa, é um pastor que pega um mendigo sujo, senta e leva para sua casa, dá um banho nele, corta aquelas unhas fedidas e grossas, é alguém que estende a mão, é alguém que chora com um perdido. Porque ser crente num lugar onde está todo mundo bonito é fácil. Oh Deus, sem misericórdia. Eu quero encerrar, verso 10. Ele diz o seguinte, Paulo está dizendo assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procura a aprovação de Deus? Ele faz outra pergunta, ele faz uma afirmação nessa versão aqui. Na outra que nós lemos aqui de James é uma observação, mas na NVT ele diz assim: se o meu objetivo, NVT, tá? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Se o meu objetivo fosse agradar você, cristão é que eu não seria. E isso vai casar com aquilo que C.S. Lewis vai dizer: eu não fui para o evangelho para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Meu irmão, você quer ser feliz? Você quer ter seu ego levantado? Vai para qualquer lugar, menos para a igreja. Pelo menos uma igreja séria. Não procure o evangelho. Se você quer a sua melhor performance como homem, não vá para o evangelho. Por quê? Antes de qualquer ação na sua vida, ele vai te matar. E esse homem de Deus que fez todas essas afirmações que nós lemos aqui, foi o príncipe dos pregadores. Olha para o seu irmão e pergunta aí: quem que é o considerado o príncipe dos pregadores aí, meu irmão? É esse mesmo. Se coloque de pé.
O Evangelho não está à nossa disposição para que nós nos tornemos mais bem aceitos em nossa comunidade ou sociedade. Uai, pastor, então o Evangelho não faz de mim uma pessoa melhor? Ele faz com toda certeza, mas o mundo nunca entenderá um homem pleno de Deus. O mundo nunca aceitará bem um homem transformado por Deus. Quer um exemplo? Jesus. As pessoas não matam homens que eles consideram bons. Jesus não foi morto porque ele era bom. Jesus foi morto porque ele incomodava. A sua mensagem incomodava tanto religiosos como outros. As pessoas não matam pessoas que elas acham legais. Elas matam quem incomoda. O Evangelho sempre incomoda. Começando pelo religioso. Paulo está fazendo um alerta. Não é para o mundo, é um alerta para a igreja. Qual é o Evangelho que estamos servindo? Qual é o Evangelho que buscamos? O nosso coração tão desejoso por tantas coisas está se alegrando com algo que não é o Evangelho. Estamos buscando prosperidade. Estamos buscando o Evangelho coach. Porque esse Evangelho nos leva embora para casa felizes e contentes. Mas continuamos a pecar, continuamos indo para o inferno. Tem algum problema em me sentir motivado? Lógico que não. Desde que a nossa maior necessidade seja suprida, nós precisamos de um Salvador. Pastor, mas eu já sei disso. Todos os dias precisamos ser relembrados daquilo que cremos. Todos os dias eu preciso ser relembrado daquilo que eu coloco a minha fé. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque a tua palavra, meu Deus, nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque a simplicidade do seu Evangelho, meu Deus, é tudo o que precisamos. Não queremos um aditivo, não queremos uma motivação pessoal. Eu não quero acrescentar nada àquilo que o Senhor já nos entregou. Não há um anseio no nosso coração, Jesus, e nós sabemos que a nossa mensagem, Jesus, aquilo que trazemos para o altar, meu Deus, Pai, já está centrado no Senhor. Mas Jesus, agora centra a nossa vida no Senhor, centra o nosso coração em Ti, para que não seja apenas um discurso, para que não seja apenas algo que nós aprendemos, algo que foi lecionado. Não queremos ser apenas doutrinados, não queremos ser apenas adestrados, não queremos apenas ser convencidos, Jesus. Queremos, meu Deus, Pai, carregar um amor pelo Senhor, um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor que transforma, um amor que muda quem somos, para que o Senhor se revele verdadeiramente. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a amar de verdade. Não queremos apenas explicações, queremos o Senhor reinando, queremos o Senhor, meu Deus, vivo em nossos corações, ardendo, meu Deus, de paixão e amor pelo Senhor. Que o Senhor, meu Deus, vivifique os nossos corações e nos atraia para Ti. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a igreja continue de olhos fechados, por favor. Nós só queremos fazer uma pergunta, mas talvez a mais importante da sua vida. Se tem alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida para Jesus, apenas mova a sua mão. Dizer: Jesus, eu quero o Senhor.